Olá, fofuras e fofuras, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou gravar esse jogo que é o Escape Pets 2. Então, bora começar com o vídeo. Então, gente, essa aqui eu já comprei um bichinho novo, né? Que eu jogo com pouco tempo e eu juntei pra correr esse fofinho. Eu estou tentando descobrir como é que faz pra pintar nesse jogo. Quando o jogo tem como pintar. Já descontou o gato, gente. Olha que bonitinho esse cachorrinho. Cachorro. Olha, tem vários bichinhos. Tem os gatos, tem os campos. Tem vários animais aqui nesse jogo. Vamos fazer papo. Outra partida não começa. Tem os 3 tipos de partida diferentes nesse jogo. Nesse caso é o normal, que a gente é o pet e a gente tem escapado das pessoas que pegam as crianças aqui. Esse garoto aqui. E aí vai fazer o recado que as portas estão abertas e a gente escapa e a gente ganha o quê? Um ossinho de recompensa. Então a gente vai ir pra próxima resposta que a gente tem. Ah não, aquele garoto está me seguindo e me pegou. E aí nesse jogo não tem como salvar o tempo que a gente tem pra ficar preso. Depois a gente de novo a gente vai ser negociado. Corre! Ah, corre! Olha, eu spamei em outro lugar, mas acho que eu spamei mais longe ainda da porta. Ah não, mas tem meu ponto aqui. Em cima. Eu pego um menino. Já que ele me pegou já. Ah não, as portas são trancadas, não, as portas são abertas. Ok. E que portas vão ser abertas? Ok. Então eu vou seguir aqui com a porta aqui. As próximas pra gente ir. Não vai que nenhum eu pego no pega de novo. Olha, essa saída aqui está aberta. Ixi, eu vou ter que ir lá no fim do mundo de novo. Bota 1 minuto e 57. Vamos lá. Eu prefiro o modo normal porque os outros modos dá mais medo e a parte de jogar os outros modos. Na verdade, eu uso o pego. O pego. Ah não, ele pegou de novo. E eu tenho 4 ossinhos, né? 4 ossinhos. Mas eu sou um urso, então eu gosto de carne. É o quê? É o quê? Enfim. Tá bom. Ah não, outras portas foram abertas, gente. Quero sair daqui. E você vai... Tipo assim, se você não for pego nenhuma vez, você vai sem dinheiro. Se eu jogo no meu caso, eu já consegui vencer sem nenhuma vez que eu pego me pegar. Mas se eu pego te pegar apenas 2 vezes ou 3 vezes ou várias vezes, você ganha menos dinheirinho. E você, se eu pego te pegar muitas vezes, você ganha 0 dinheiros. Então vamos aqui. Escarpar. Ah, o cachorrinho tá preso. Show, então. Pega aqui. Bota o escapei. Olha, spawnei aqui de novo. Isso é ótimo. Escapar de novo. Vai dar pra mim escapar outra vez. E outra vez. E outra vez. Sorte. Agora não é muita sorte, não. Olha, mas eu spamei nenhuma outra aqui, ó, pertinho. Não, obrigada. E o tempo acabou. Ok,
Não fui eu que fiquei no ranking, mas era uma outra nova partida. Uma nova partida. Nova partida, partida. Nova partida, partida. Vamos fazer um parkour enquanto isso. Parkour. Opa, não consigo lá. Vai. Ai, caí. Ai. Olha, gente, tem meu irmão aqui, ó. Eu não sei se é meu irmão, mas eu sei que é urso. Ai, caí de novo, tem muita gente, vida. Vai. Eu. Ai. Ah, meu Deus, esses modos eu não gosto, pessoal. Eles são muito difíceis. Ixi. Tem dois modos que a gente fica escuro. Um modo é aquele modo que a gente tem que esconder. E os pegos de procurar. E a gente não escapa nessa coisa. Que a gente tem que se esconder. Então tem que ter sorte pra gente viver. Bom, eu já caí várias vezes nesse tipo de modo. E eu já sobrevivi várias vezes e eu nunca fui pega. Então vamos ver se vou ter sorte hoje nesse vídeo. Tá bom? Então vou esperar aqui. Esperando bonitinho. Chamente. Ai, meu Deus. E tem o outro modo, gente, que é aquele modo que a gente se esconde e tem o pego é um bicho. E um bicho vai ser o escolhido para ser o infectado. É como se fosse plague. Aí um bicho vai ser infectado. E o outro modo que a gente tem, que é o último modo. E tem umas partículas vermelhas saindo dele. Então, E que nesse jogo é meio difícil, porque não tem tantos lugares. E se for esse modo, o bicho tem como achar que ele é um minuto. Se for desse modo, vai ser mais difícil. E o modo é que assim que esconde. Então, ai gente, eu tô com medo aqui só. Que? Não sei. Gente, tô no lugar. Tô. Mas eu me escondi várias vezes. E ninguém me pegou, então talvez não seja tão óbvio assim. E eu já joguei várias vezes com ele, então ai meu Deus. E a pessoal, eu quero fazer um recadinho. Já gente, alguém foi preso. Então, gente, um recado importante pra vocês. Se você não for novo no canal, se inscreva pra gente com um milhão de inscritos. Eu poderia aparecer no meu rosto. E também lançar um clipe junto com minha amiga. Muito legal. De Roblox. Na minha PFF. Que é meu nome, isso aqui, ó. Gente, a partida tá acabando, então vamos sair daqui. E eu esqueci. Ah, então é o modo normal, que é o modo. É aquele modo, filho. Então vamos jogar uma última partida. E aí, encerra o vídeo por aqui. Por aqui, para que não seja o modo normal, que eu fico com muito medo, eu quase não consigo falar tenso. Meu ossinho é elegante. Olha que bonitinho. Lembra agora mesmo aqui, ó. Que o cachorro dela era branco, aí agora vai escolher um outro bichinho, é um bicho meio feio, né? Tá, vai. Eu vou mostrar os tipos de bichinhos que nós temos. Temos cachorro, gato. Também temos o hipopótamo.
temos esse cachorrinho. Tem os grupos de cachorrinhos. E temos a tartaruga reparente. E temos a ararinha. Noca, noca, nica, noca, noca. Noca, opa. Ah não, é aquele que a gente vira afectado, gente. Então aquele outro modo lá de que você se esconde os itens de procura. Esse é o modo mais difícil, que é o modo de você tem que esconder do bichinho que tá afectado. E no meu caso não é eu tô com medo de eu ser achada nesses coisa que dá. Tô com medo. Vou olhar pro lado de fora que daí dá pra ver o que tá acontecendo, sabe? Cedazinho. Gente, eu quero que o tempo acabe, vamos a partida acabar, meu Deus. Eu esse modo não gosto. Eu gosto do modo também. Mas aqui, Jesus. Tô correndo. Medo. É um pé de Covid. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Socorro. É um biscoito. Eu não vou sair pra pegar ele não. Eu não vou arriscar minha vida por um biscoito. Olha, eu tenho muito dinheiro. Ai meu Deus, o tempo já tá acabando. Ufa. O tempo já tá acabando. Ainda bem. Aí eu tava lá. Aí essa partida acaba. E aí. Tem algumas coisinhas saindo de mim. Não sei. Acho que essa é a impressão minha, gente. Eu acho que eu vou ter que esconder mesmo. Não é de nenhum jogo que vai ficar e tá escondendo. Não. Gente, eu vou até aqui vocês, viu? Falta poucos minutos. Falta 4, 3, 2, 1 e... Dança aí, gente. Revista. Ai, tá na hora aí. Gente, eu vou até aqui. Desculpa quando eu gravar do resto da partida. E eu sei, eu tô meio bugadinho aqui. Enfim. Desculpa, é que aconteceu uma coisa de pessoal, né? E nada me ligaram. Enfim, um monte de coisa que aconteceu aqui, tipo. Por isso que eu não consegui gravar o resto da partida anterior, tá bom? Mas esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!